Olá, alunos. Eu sou o professor Bruno. Eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, tenho cabelos compridos, eles estão amarrados, uso óculos, tenho barba, estou utilizando uma camiseta preta, uma calça preta, estou no estúdio para estar fazendo a gravação da aula. Vamos falar das alterações e degradação causada por alguns micro-organismos dos alimentos. Existem certas formas de identificarmos visualmente quando o alimento ele foi alterado por esses micro-organismos. Isso é muito importante, principalmente para quem está manipulando ou até mesmo para nós que vamos alimentar no dia a dia desse alimento. Os micro-organismos, eles utilizam, nós já vimos, toxinas, para que essas toxinas possam atuar no processo, para fornecer aquele nutriente daquele local para ele. Essas toxinas, elas podem causar vários problemas à nossa saúde e elas são responsáveis também por alterar a coloração, o cheiro e a forma desse alimento. Nossa situação problema: você comeria um alimento que está aparentemente normal, mas cheio de micro-organismos invisíveis? Como nós já falamos, os micro-organismos, o próprio nome já diz, nós não podemos observá-los, mas eles estão morando ali, né? E saber disso é fundamental para que a gente possa estar se protegendo. Agora vale a pergunta: sabendo disso, você se sente à vontade de estar se alimentando de alguns alimentos? Que existe uma grande possibilidade de ter esses seres habitando ali, jogando suas toxinas ali? É uma coisa a se pensar novamente. Bem, nós vamos hoje compreender as alterações químicas e a deteriorização microbiana nos alimentos. Então, o que acontece? Por que a coloração mudou? Por que essa composição daquele alimento foi alterada? E vamos avaliar suas consequências na segurança alimentar. Então, vamos verificar se é seguro estarmos alimentando, estar fazendo um processo de alimentação daquele elemento que tem uma coloração diferente, uma característica diferente. O que a gente tem que lembrar é que o organismo ele foi preparado durante o nosso processo de evolução para poder nos dar alertas. A natureza ela é muito clara em alertas. Então, nós nos acostumamos a ficar alerta com algumas mudanças de certos alimentos, né? Então, a maior parte dessas situações que vamos citar são situações bem claras, que são placas bem grandes de que existe um risco dentro desse processo. Dentro dessa estrutura da microbiologia dos alimentos, nós estudamos como eles impactam na qualidade e na segurança da nossa vida. Então é fundamental que a gente esteja seguro daquele tipo de elemento, se nós deveríamos estar consumindo ele, se nós temos que descartá-lo. E a questão de descarte, ela tem que ser uma questão muito séria, porque por mais que só exista um indício pequeno de contaminação, nós temos que zelar por aquilo que nós não estamos vendo. Então, um pequeno indício de contaminação já nos deixa com a preocupação de que aquela estrutura inteira possa estar contaminada, né? Então, é muito importante que dentro dessa microbiologia dos alimentos, nós possamos estar bem atentos a essa situação. Alguns desses micro-organismos, nós já falamos que esses elementos são benéficos, fazem um processo de fermentação, vão causar um benefício, mas outros deles podem produzir toxinas aí que são muito prejudiciais à nossa saúde. Temos alguns seres, por exemplo, como algumas bactérias, que produzem alguns ácidos orgânicos que reduzem o pH dos alimentos. Então, existem certas bactérias que podem produzir certas situações de mudança de pH dos alimentos. E essa mudança de pH pode causar ele faz isso para poder causar um ambiente mais propício
para que ele possa estar fazendo o seu processo de alimentação, mas com isso ele já muda o sabor, ele já muda a textura, ele já muda a composição daquele elemento para justamente poder equilibrá-lo dentro do seu processo de destruição, seu processo alimentar. Isso pode ser um fator benéfico, né? Por exemplo, assim, na questão dos iogurtes, né? Na questão dos queijos, isso é um fator importante, essa mudança de composição química que vai gerar essa estruturação. Porém, a gente também pode estar utilizando essa mudança de composição aí, nesse sabor, nessa composição, como um indicador de que aquele local está contaminado. Então, nós temos bactérias específicas da mudança de pH. Um exemplo disso, por exemplo, nós também podemos relacionar as bactérias que vivem, por exemplo, no trato, na estrutura vaginal, como nós já comentamos, levando para a atuação das bactérias. O pH vaginal é determinado exclusivamente pelas bactérias que estão presentes ali. Tá? O corpo prepara, inclusive, algumas estruturas celulares, algumas células com presença de glicogênio que tem na estrutura dessas células, porém esse glicogênio serve de alimento para essas bactérias e elas que controlam o pH vaginal, por exemplo. Então, dado isso, nós sabemos que essas bactérias elas têm a capacidade, no seu processo de alimentação, seja ali no alimento ou seja dentro do nosso corpo, de estar fazendo uma modificação na questão do pH. Tá? Nós falamos há pouco, em outra unidade, na questão do botulismo, na questão da gravidade dessa toxina produzida por uma bactéria, e essa toxina ela pode causar paralisação por conta de trabalhar na atuação das terminações nervosas com a ligação muscular. Nós vimos que o Botox é um elemento que é utilizado inclusive dentro da estética para poder fazer a questão visual, diminuir as rugas e causar uma situação estética mais benéfica, melhor para quem procura esse tipo de situação, e também pode ser utilizado para tratamento de dores intensas, dores na cabeça, só para a gente ter uma visualização da potencialidade desse tipo de toxina. E esse elemento, ele é um elemento anaeróbico. Nós vimos também há pouco que elementos anaeróbicos são aqueles que causam, que não utilizam oxigênio para poder fazer o seu processo de vida. O oxigênio, essa ausência de oxigênio, faz com que esses elementos eles não precisem estar em locais abertos. Então, locais fechados podem permitir o desenvolvimento. Isso acaba sendo um elemento muito preocupante, porque se não há uma boa manipulação na hora de armazenar esse elemento, seja esse armazenamento obtido por elementos caseiros, por exemplo, e por isso que nós temos que ficar muito atentos a produtos que são fabricados fora de setores empresariais, fora de indústrias, uma vez que as indústrias passam por uma grande verificação no seu processo de produção. Alimentos que são consumidos de forma caseira podem não levar tanta consideração assim no seu momento de armazenamento. E esses elementos em compostos que são fechados, eles acabam dando uma errada previsão que eles estão em processo, que estão mais seguros. Porém, estar fechado não impede de que certos elementos, certos micro-organismos continuem o seu processo de vida ali dentro. Um exemplo disso é que esses micro-organismos, eles podem atuar dentro de latas no mercado. Nós podemos encontrar latas que elas estão estufadas.
Esse estufar dessas latas mostra que a presença de alguns micro-organismos proliferou dentro do seu processo, né, de multiplicação, e aí ele começou a produzir gás carbônico. Essa produção de gás carbônico leva a um aumento da lata. Esse aumento da lata é um grande indício de que aquele alimento pode estar contaminado. Isso pode ser também dentro de qualquer tipo de elemento que esteja fechado. Então, nossa atenção para latas que estejam modificadas e principalmente alteradas na questão da sua alteração com aumento da sua capacidade, da sua composição, é um grande indicador de contaminação também, tá? Então, temos que ficar atentos a esses processos de contaminação aí. E nós temos alguns micro-organismos que atuam com pigmentos na hora de fazer os seus processos de reprodução, o seu processo de vida dentro daqueles alimentos, né? O Serratia, por exemplo, vai produzir um elemento mais avermelhado dentro dos alimentos que ele está atuando. Então nós vamos ver uma presença de mudança de coloração mais para o avermelhado desses alimentos. A mesma coisa vai acontecer com pseudomas, que vão produzir elementos mais esverdeados. Então, quando a gente observa a presença de uma coloração diferenciada naquela parte daquele elemento, provavelmente uma coloração mais esverdeada, por exemplo, a gente pode perceber a presença. Podemos encontrar pseudomas desenvolvendo naquela região. Então, nós podemos observar, fica como um aviso, que aquela região foi proliferada por um tipo de micro-organismo. E nós temos os fungos. Temos os fungos que desenvolvem em vários ambientes que podem alterar a textura desses elementos. Por exemplo, como nós já falamos, Pelicinino é um fungo do pão. Esse fungo que deixa essa alteração sobre o pão comum, ele foi o nosso grande aliado na descoberta desse elemento chamado penicinina, mas ele atua sobre a superfície do pão e altera a sua visualização. O pão fica alterado na sua composição, aquele bolor que se forma, aquela alteração que nós vemos aqui, ó, o bolor do pão, é um dos exemplos da presença de micro-organismos alterando a sua composição, a sua forma. Nós não conseguimos vê-los necessariamente, mas nós conseguimos ver o armazenamento, né, aquela grande quantidade desses micro-organismos aqui. Nessa superfície, nós podemos imaginar a quantidade de elementos que estão fazendo o processo de decomposição daquele alimento. Ao nos alimentarmos desse elemento ou de parte dele, estamos comprometendo de forma muito grande o nosso processo físico, nosso processo saudável, né? Então eles podem aumentar, bactérias também podem, como nós vimos, a coloração, né? E o alimento pode se tornar pegajoso, rugoso, esponjoso. Então ele altera porque justamente está sofrendo um processo de desnaturação ali, né? De destruição da sua estrutura. As estratégias sempre são, primeiramente, nós temos um processo grande de higienização, sempre, né? Então o processo de higiene e manipulação é um processo fundamental, tá? Para evitar a higienização. Os elementos que nós utilizamos para a higienização sempre estão focados na destruição da estrutura desses elementos, desses micro-organismos. Assim, nós estamos mais seguros quanto à utilização deles. Como nós já vimos, esses micro-organismos são dependentes de níveis de temperatura e de água. Então, o controle de umidade e também o controle da temperatura vai nos ajudar muito. Guardar algo na geladeira prolonga o tempo de vida, porém, dentro da geladeira ele continua também produzindo suas toxinas, só que mais devagar. As temperaturas baixas podem apenas diminuir o tempo de atuação dessas bactérias, porém não inibe. Então nós temos um tempo também para que aquilo esteja presente em baixas temperaturas, mas o controle dela pode nos ajudar muito, e o controle de umidade. Ambientes mais úmidos, mais ambientes que estão molhados, úmidos, vão aumentar a proliferação. E nós já vimos conservantes. Então nós temos conservantes artificiais, temos conservantes naturais. Esses conservantes eles vão atuar impedindo
A presença deles ali impede com que esses micro-organismos possam estar atuando. Sendo assim, por mais que um alimento possa visualmente estar bom, pareça normal, esteja longe desses modelos que nós vimos aqui de contaminação, ele não esteja verde, vermelho, não esteja pegajoso, não esteja com a coloração alterada, mesmo que ele esteja dessa forma. Mas nós temos uma ideia que ele foi contaminado, nós temos que tomar cuidado. Tá? O controle é fundamental para garantir a nossa segurança e a segurança das pessoas que estão dependentes de nós nesse processo de alimentação. Por mais que isso possa gerar um prejuízo, a dúvida quanto a uma contaminação tem que ser levada muito a sério. Nos vemos na próxima.